Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje muito enriquecidos com a presença do Padre Wagner, que na verdade o Padre Wagner Ferreira é um grande professor de teologia moral, um grande amigo também. Padre, e hoje você tem uma função muito específica aqui na Canção Nova, não é? Certo. Eu sou formador geral, né, da comunidade Canção Nova. Nós temos uma estrutura, né, na Canção Nova, na comunidade, uma estrutura de governo para conduzir a comunidade. Para dar conta de todas as demandas, Exatamente. né? Muita gente, muitos membros. E aí, nesse governo, alguns anos atrás, me escolheram, me elegeram, porque foi fruto de uma eleição, para ser o formador geral da comunidade. Padre, o que significa isso? Para o povo que nos acompanha entender. A comunidade Canção Nova tem membros. E toda e qualquer comunidade, sobretudo uma comunidade religiosa, requer formação. Por quê? Existe primeiro um processo vocacional, de pessoas que fazem um discernimento. Eu quero ir, né? Diz assim, eu quero ir. Então a pessoa começa a se aproximar da Canção Nova e faz um discernimento vocacional para perceber se de fato tem condições de viver aquele estilo de vida. Vida, oração, trabalho, missão, o que nós vivemos aqui no dia a dia. O deslocamento, né? As pessoas que são remanejadas, tem né? de ter esse desprendimento, de morar num lugar sem saber quanto tempo vai ficar ali. Exatamente. Então, agora, depois que a pessoa faz esse discernimento, nós também temos um serviço, não é, de orientação vocacional na Canção Nova. Ingressando na comunidade, ela vive etapas formativas, não é? Etapas de formação, não é? Porque não é fácil a pessoa sair da sua casa, sair do seu ambiente de trabalho, de estudos, vir para uma comunidade, certo? Isso exige também um processo de adaptação, não é? E de reconhecimento dos valores, da pessoa integrar em sua vida aqueles valores que são próprios da comunidade, o carisma, a espiritualidade, a missão. Então, claro, isso exige formação, né? E um processo formativo, desde a formação inicial, dos primeiros anos de vida na comunidade, até aquilo que nós chamamos de formação permanente. Estamos sempre em formação, certo? Então, de certa forma, eu como formador geral, procuro cuidar desse processo formativo, os conteúdos que devem serão ministrados, ser ministrados, né, para os membros da comunidade. E os pepinos também, padre, quando ficam... E resolver, né, essas realidades assim anexas, acessórias, que também são os abacaxis que nós temos que descascar. Mas o do Vasco você não conseguiu resolver ainda. Padre Fábio sabe que eu sou vascaíno, né? O que eu posso fazer, né? Mas sou veja Cruz Maltino, né? É o time da Cruz de Nosso Senhor. Tá certo. Agora veja bem, eu sou do Cruzeiro, o Cruzeiro onde tá tudo... É por isso. O que é interessante é que todo esse trabalho formativo da Canção Nova, minha gente, não tem outro objetivo senão beneficiar vocês, né? Para isso, né, padre? Porque o trabalho que vocês realizam lá nos bastidores, neste momento, por exemplo, muitos membros da Canção Nova estão em processo formativo. Exato. Estão tendo uma aula, estão participando de uma celebração eucarística, estão participando da adoração, estão fazendo a liturgia. E isso é interessante porque a Canção Nova não para. Então, neste momento onde tem tantos equipamentos ligados para que o sistema Canção Nova possa chegar até o coração das pessoas por meio da TV, do rádio, dos veículos impressos, da internet, esse grupo que trabalha para isso acontecer se divide em muitos horários para que o coração esteja também sendo preparado para que a evangelização tenha qualidade. Até porque contar isso para o povo. A qualidade da evangelização, ela, sem dúvida, requer por exemplo, capacitação técnica. Por exemplo, nós estamos aqui num programa de televisão, então tem membros da comunidade na direção, nos câmeras, áudio e coisas desse tipo. Isso exige qualificação técnica, mas a qualidade da evangelização acontece sobretudo porque há o testemunho. Então a formação, ela visa fazer com que aquele irmão, aquela irmã cresça, amadureça
em Cristo Jesus. Para ter o que dizer ao povo, né, padre? Porque é fantástico. O espaço que se tem aqui são 24 horas de evangelização. Então, preparar bem as pessoas que estarão aqui à frente dessa evangelização, para que não fale bobagem para você, né? Claro. Para que esteja em comunhão com a doutrina da igreja, para que esteja, que tenha, não precisa ser teólogo, Claro. mas que tenha um conhecimento básico de teologia. Esse é o trabalho que é feito aqui para que essa evangelização seja cada vez mais qualificada. E depois porque nós somos uma família. A Canção Nova é, antes de tudo, uma comunidade. E não é fácil viver no contexto de uma comunidade os relacionamentos, porque nós temos muitas riquezas, mas também nós temos limitações, nós temos fraquezas. As arestas que precisam ser aparadas. E aí, né? no relacionamento da vida fraterna, Padre Jonas, ele tem, assim, páginas e páginas, documentos e documentos, que, por exemplo, falam a respeito da necessidade da correção fraterna. Isso é evangélico. Falam da necessidade de viver a reconciliação, o perdão 70 vezes 7. Meu Deus, como que isso é um grande desafio, certo? No dia a dia de uma vida comunitária. Portanto, a formação, ela é necessária. Porém, estamos falando de uma formação que deve ser o mais integral possível. Porque, por exemplo, nós já falamos aqui de formação, a dimensão formativa humano-afetiva, a dimensão formativa propriamente espiritual, a dimensão formativa doutrinal, catequética, são dimensões, não é, da formação. Então, a formação, e aí é o grande desafio, ela precisa ser o mais integral possível. Porque a pessoa humana, ela é complexa. Ou seja, ela é um complexo de dimensões. Claro. Eu sou uma pessoa humana, mas eu tenho uma dimensão espiritual, eu tenho uma dimensão também afetiva, eu tenho uma dimensão social, física, né? Física. Então tem tudo isso que eu preciso cuidar para o meu amadurecimento como pessoa humana, né? É a mesma regra que vale para nós, você em casa, que também tem necessidade de cuidar dessa saúde integral, né? De todos os aspectos da sua vida. A gente gosta de dizer sempre isso aqui, que de nada adianta você cuidar do espírito se você não cuidar do corpo, se você não cuidar da sua vida emocional. Nós somos um todo, e é esse todo que é convidado a viver a salvação, né? Nós sermos redimidos pela presença de Jesus na nossa vida. Padre Wagner, o senhor ficou quanto tempo em Roma fazendo o seu doutorado? O doutorado eu fiz em 3 anos e 5 meses, mais ou menos. Foi o E tempo desse que eu doutorado nasceu uma tese, com qual é a reflexão que o senhor fez nessa tese? A tese, ela tem como tema a formação da consciência moral, a contribuição dos novos movimentos eclesiais na formação da consciência moral dos seus membros. Tendo presente, e aí entra uma questão mais particular, a experiência da comunidade Canção Nova, certo? Então eu parti desse universo, que é o universo dos movimentos eclesiais e novas comunidades. Inclusive, na minha tese eu trabalhei diversos textos, pronunciamentos de João Paulo II, porque João Paulo II foi o grande motivador dos movimentos eclesiais e novas comunidades. Também textos do magistério de Bento XVI, porque na mesma esteira, Bento XVI ele foi um grande motivador. Então eu trabalhei muitos textos. Por quê? Por causa desse universo novo, aquilo que João Paulo II chama de a nova primavera da igreja, que é o universo dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. Porém, com essa perspectiva propriamente moral, ou seja, a contribuição que esses movimentos dão na formação da consciência moral dos seus membros. Padre, mas aí o senhor abrange também para aquilo que repercute fora? Por exemplo, a comunidade Shalom em Fortaleza. Certo. Que é uma comunidade muito forte, que tem um poder de evangelização fantástico. Aliás, eu acho que é um dos trabalhos que no Brasil eu tenho assim como um exemplo de comunidade
que conseguiu transformar o meio social mesmo, né? Mudou a cidade, né? Mudou o calendário da cidade, né? Exato. O Fortal de Fortaleza está cada vez mais enfraquecido por causa do Aleluia, Exato. que é uma festa organizada pela comunidade Shalom. E a gente percebe, por exemplo, que os membros da comunidade Shalom, por estarem inseridos também em outros meios, acabam fazendo discípulos lá, mesmo sem que essas pessoas estejam ligadas à comunidade. Sem dúvida. Né? A sua reflexão abrange também o que uma comunidade é capaz de fazer dentro de si e também provocar naqueles que estão fora? Sem dúvida. Veja, nós temos aqui 4 livros, que na realidade... Isso que eu queria dizer. Para você não precisar ir a Roma ler a tese do Padre Wagner, não sei que você queira ir, me convide e pague a passagem para eu poder ir com você lá na Gregoriana, foi? Não, foi na Academia Alfonsiana. Alfonsiana. Então, para a gente não ter de ir a Roma fazer a leitura da tese, o Padre Wagner nos fez a gentileza de ter um outro trabalho, que deve ter sido ainda tão intenso quanto dava de escrever a tese, foi de dividir esse texto, que é uma tese muito longa, para que a gente tenha condições de conhecer essa belíssima reflexão, fecunda, como nós já falamos desde o início, através de 4 volumes. Quais são eles, padre? Então, são esses 4 aqui. Na realidade, o que eu fiz foi isso. Eu transformei cada capítulo da tese em um livro. Interessante porque mesmo tendo uma sequência lógica, não é? Cada capítulo tem a sua autonomia de reflexão. E pode ser lido separadamente. Pode ser lido separadamente. São coisas da providência de Deus, sem dúvida. Mas o primeiro é esse aqui, a formação da consciência moral nas novas comunidades. Esse tema que nós já estávamos refletindo, né? Da consciência moral. Aqui retratando exatamente esse universo amplo das novas comunidades e a contribuição que elas dão à formação da consciência moral. E aqui eu cito, por exemplo, a Gaudium et Spes, número 43. Nós falamos do número 16, que fala da consciência moral. Mas, por exemplo, a Gaudium et Spes, número 43, fala da importância desta atuação do testemunho cristão para a transformação da sociedade. Então não basta nós simplesmente falarmos da importância da formação da consciência das pessoas, formação da consciência moral, se isso depois não tem um impacto social. Ela tem que ser transformadora, né? Exatamente. A partir do momento que nós mudamos o nosso jeito de pensar, lembra que a gente gosta de dizer que a conversão é uma mudança de mentalidade? É uma metanoia, como dizia São Paulo, né? Exato. É eu assumir o jeito de pensar, de sentir de Jesus e pôr isso em prática no mundo. Exatamente. Né? Depois... Padre, a gente pode dizer, para ampliar o termo, que todos nós somos essas novas comunidades, né? Eu acho que hoje no Brasil é difícil uma cidade que não tenha sido, de alguma maneira, influenciada pela evangelização de um grupo de pessoas que resolveu viver essa radicalidade do Evangelho através da vida consagrada. E aí eu cito também os movimentos eclesiais, como, por exemplo, o movimento dos focolares, certo? O movimento chamado Comunhão e Libertação, certo? Então são movimentos e tantos outros, movimentos, por exemplo... Vicentinos, movimentos que trabalham propriamente com a formação de casais, por exemplo, encontro de casais com Cristo, certo? Os encontros de famílias que nós temos muito na Diocese de Taubaté também. Exatamente, né? Então são movimentos eclesiais, aquela comunidade bonita, uma comunidade monástica, chamada Thésée, que nasceu na França. Lindíssimo né? trabalho. Porque do Frère Roger, né? O irmão Roger, foi quem começou essa comunidade, e ela nasceu eminentemente ecumênica, né? Então, ou seja, e depois entrando no universo das novas comunidades, que são essas comunidades que nasceram da espiritualidade da renovação carismática católica, comunidades de vida e ou aliança, por exemplo, como a Canção Nova, a Shalom, Comunidade Oásis e tantas outras comunidades que existem aqui no Brasil, que dão uma contribuição... Obra de Maria, não é? Então, nesse primeiro livro, eu exploro essa questão do significado da consciência moral do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do magistério da igreja, fazendo algumas distinções. Uma coisa é a consciência moral na sua relação, por exemplo, com a consciência psicológica, não é? Nós temos uma consciência que nos ajuda a conhecer a realidade.
independentemente dos juízos morais que nós formulamos, né? De é certo, é errado. A questão do juízo moral, isso é a própria função moral da consciência. Agora, a consciência também tem uma função psicológica, de conhecimento, não é? A questão gnoseológica, né? Ou seja, o conhecimento da realidade, o conhecimento lógico das coisas, o conhecimento matemático. O entendimento das coisas, das realidades. Das realidades. Então, eu faço também um pouco essa menção de distinguir essas coisas. O segundo livro. O segundo livro é esse aqui, As Novas Comunidades no Contexto Sociocultural Contemporâneo. Aqui nesse livro, aí eu entro mais propriamente no universo das novas comunidades. O que elas são, o que é um carisma, a que se propõe. Aqui eu exploro também a questão da motivação que o Concílio Vaticano II deu às novas comunidades e os movimentos eclesiais como um todo. As motivações, porque nós tivemos uma virada assim extraordinária na vida da igreja por conta da própria doutrina do Concílio Vaticano II. Só para citar um exemplo, a questão da valorização dos leigos e leigas na vida e na missão da igreja, certo? Quando se falava de missão da igreja, se pensava sobretudo na responsabilidade do Papa, do bispo, dos bispos, dos padres e dos religiosos e religiosas. Mas não se falava dos leigos antes do Concílio Vaticano II, certo? E isso incrementou os movimentos eclesiais das novas comunidades, que na sua maioria traz no seu seio membros leigos e leigas, não é? Que é uma riqueza muito grande. Uma riqueza nós, muito grande. Depois eu exploro, grandes pregadores, né? Hoje nós temos, nesse contexto dessas novas comunidades, grandes professores. O professor Felipe Aquino é por exemplo, um grande exemplo desse novo protagonismo do leigo dentro da igreja, um grande professor, um grande conhecedor da história da igreja, dos santos padres, da patrística, uma riqueza para nós. Uma riqueza. Depois eu exploro, por exemplo, a questão também dos critérios de eclesialidade, não é? Porque, seja, entre o trigo também tem o joio, certo? E João Paulo II, sobretudo na exortação pós-sinodal Christi Fidelis Lait, que fala sobre a vocação dos fiéis cristãos leigos e leigas, ele fala das novas comunidades e apresenta ali critérios de eclesialidade. Ou seja, quando que um carisma que dá origem a uma instituição, como a Canção Nova, uma ordem religiosa ou coisa desse tipo, quando é que nós podemos falar de um carisma autêntico, dom do Espírito? Porque nós conhecemos na história da igreja certos movimentos carismáticos que depois acabaram se corrompendo em heresias, né, em desvios e coisas desse tipo. E até mesmo problemas morais, né? Problemas morais graves. dessas comunidades. Nesses critérios de eclesialidade, um critério é exatamente a realização desta vocação cristã para o bem e a transformação da sociedade. Como você falava, citando o exemplo aí, por exemplo, o exemplo da comunidade Shalom. Não é? A Canção Nova, por exemplo, que entra neste universo dos meios de comunicação. Isso é uma coisa formidável. E tantas outras comunidades com as suas contribuições de transformação social pela força, pelos valores do reino de Deus. Essa é uma coisa que eu exploro aqui nesse segundo livro. No terceiro livro, aí eu exploro propriamente a comunidade Canção Nova como escola de formação. Seja, durante todo o livro... Isso que está fazendo agora, né, padre? O povo tendo a oportunidade de conhecer, de aprofundar a Canção Nova como um lugar de formação mesmo. Nos acampamentos, por exemplo, nos kairós, em todos os encontros, todos os eventos que a Canção Nova realiza, como uma oportunidade de ajudar a formar o povo de Deus. Exatamente. Ou seja, depois de ter pensado, refletido o universo mais amplo dos movimentos eclesiais e novas comunidades, então nesse livro eu entro nesse universo particular, que é a comunidade Canção Nova. Aí aqui eu conto um pouco da história, como é que ela surgiu, as inspirações que o fundador teve, fala um pouco da pessoa do padre Jonas Abib, né, por que ele criou a comunidade Canção Nova e assim por diante,
missão da Canção Nova, carisma da Canção Nova, os conteúdos formativos da Canção Nova, o projeto formativo da Canção Nova, eu exploro aqui nesse livro. Passando imediatamente por quarto livro, que é a análise do projeto formativo da Canção Nova. Porque durante toda a tese eu estou me perguntando, as novas comunidades, e particularmente a Canção Nova, contribui com a formação da consciência dos seus membros, certo? E aí eu chego nesse capítulo para dizer, contribui sim, porém, existem também lacunas, né? Nenhum projeto formativo, ele é perfeito, certo? Existem lacunas, existem conteúdos que ainda não são contemplados, certo? Existem trabalhos formativos que ainda precisam ser realizados. Então, é essa análise que eu faço nesse último livro, análise do projeto formativo da Canção Nova. Que bom, padre, que riqueza para nós. Não sei se ficou claro, né? Ficou muito, muito claro. Me diz uma coisa, esse livro é uma leitura que todas as pessoas podem fazer? Ou é uma leitura específica para os membros da Canção Nova? Não. É uma leitura que, antes de tudo, diz respeito às pessoas que querem conhecer essa realidade dos novos movimentos eclesiais e novas comunidades, em primeiro lugar. Então, isso abrange, certo, uma grande fatia aí de gente, pessoas que querem conhecer. E aí bispos... É até mesmo um conhecimento da igreja no Brasil hoje, né? A própria, exatamente. É o rosto da igreja do Brasil passa pelas novas comunidades. Sem dúvida. Então, é um livro que é um conteúdo que ajuda também na compreensão, e aí nós entramos no processo propriamente formativo. A importância de todos nós é darmos essa contribuição na formação. Então, por exemplo, existem padres que dão uma contribuição na formação de muitas pessoas. Existem leigos, leigas, educadores, certo? Educadores, não somente educadores cristãos, também cristãos, mas educadores de um modo geral, estão contribuindo com a formação, né, de estudantes, alunos, que depois serão pessoas aí na vida da sociedade. Então, a educação moral das pessoas. Então, depois nós temos o contexto propriamente familiar, a educação que acontece no lar, não é? Da própria relação da conjugalidade, porque marido e mulher estão se educando na conjugalidade, não é? Isso mesmo. Então, não é só a educação que os pais dão para os filhos, mas a própria conjugalidade é uma escola de educação moral, é uma escola de educação afetiva. Então, de certa forma, esses livros, eles contribuem muito para isso. O padre, todo conhecimento que toque, né, que toca a dimensão espiritual humana, ela será sempre uma literatura capaz de abrir portas, de fazer com que cada vez mais a consciência esteja livre de todos os excessos que muitas vezes nós colocamos sobre ela e que nos impede tantas vezes de ter a consciência do correto, né? Saber distinguir o errado do certo, o que convém daquilo que não nos convém. Então, a gente fica muito feliz com essa sua contribuição e por saber que a igreja se enriquece com esses livros. Eu agradeço a você, Padre Fábio, pela oportunidade de ter apresentado isso, mas, sobretudo, fica a nossa motivação de que todos se deixem formar na escola da Palavra de Deus, né? Dessa palavra que é o Verbo encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós falamos aqui da Gaudium et Spes, tem um número também muito precioso, que é o número 22, da Gaudium et Spes, quando diz que o homem se conhece mais profundamente a si mesmo no encontro com Jesus Cristo. No encontro, porque Ele é o Verbo encarnado. Ele melhor do que ninguém sabe o que é ser humano. Com certeza. Então, quanto mais nós nos encontramos com Jesus, vivemos nessa escola do amor ao Senhor, mais nós nos tornamos pessoas livres e livres para amar. Amém. É o nosso empenho fazer com que cada vez mais o nosso coração seja parecido com o coração de Jesus. A gente agradece muito a sua participação e vamos nos despedir com a bênção do Padre Wagner, que está aqui conosco hoje, que nos enriqueceu tanto através deste programa. Essa bênção de paz,
essa paz que é resultado de uma comunhão profunda dos nossos corações com o coração de Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.